Olá a todos! Nessa aula nós vamos falar sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão é uma figura, uma personagem bastante emblemática para a história francesa e para a história mundial como um todo. Napoleão Bonaparte talvez tenha sido um dos últimos a ter esse ideal expansionista, tal como um dia teve Alexandre o Grande lá na Macedônia, tal como um dia tiveram vários ou diversos imperadores romanos, os Césares romanos, tal como um dia teve Gengis Khan com o Império Mongol. Alexandre o Grande foi um importante líder da França e a partir da história de Alexandre o Grande nós vamos dar um encerramento para esse processo da história da França, que começa com a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha e vai terminar agora na Era Napoleônica. Vamos para a aula de hoje. Napoleão Bonaparte é uma figura bastante emblemática para a história da França. Conforme eu havia dito, Napoleão Bonaparte ele será visto como uma solução, tanto para problemas externos, para conflitos que a França poderia viver ou estava vivendo a partir da primeira coligação, países que estavam temendo que a Revolução fosse exportada para outros países, como a Inglaterra, a Espanha, a Prússia, a Áustria, estavam temendo a França. Por quê? Porque a França estava com um pensamento bastante radical, a França queria sangue, estava em um momento de bastante raiva, e esses outros países que ainda estavam vivendo uma certa monarquia, que ainda tinham em suas regiões um rei como absolutista, eles observavam a França com bastante temor. Portanto, observaram a França e muitas vezes vão tentar entrar em conflito com a França. Napoleão Bonaparte, enquanto líder, bastante prestigiado entre os exércitos, entre os militares, entre os soldados, um líder bastante carismático, um líder bastante intuitivo, capaz de grandes estratégias para vencer os seus inimigos. Estava sempre nas pontas de lanças, conhecia os nomes dos seus colegas soldados, foi um importante general, desde muito novo, com 9 anos de idade, ele terá uma educação militarizada. Napoleão Bonaparte, durante esse determinado momento da Revolução Francesa, ele será visto como uma solução para esses problemas externos, para esses problemas de conflitos que a França estava vivendo com outros países. Esses outros países estavam tendo medo da França criar um império muito forte ou exportar essa revolução para outros países, influenciar outros países, basicamente é isso. Mas também Napoleão Bonaparte ele era visto como uma solução para os problemas internos, ou seja, para tentar diminuir o radicalismo que foi criado a partir desse conflito entre os girondinos e os jacobinos. A partir dos conflitos entre os girondinos e os jacobinos, a gente vai ter um momento da história da França que foi um momento de grande terror, foi um momento onde a gente terá aquilo que algumas pessoas chamam de o devoramento dos seus próprios filhos. Ou seja, a Revolução Francesa ela se tornou tão radical, tão violenta, que ela chegou a matar os protagonistas, aqueles que iniciaram a própria Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte ele será visto, portanto, além de ser um grande general, um grande militar, ele também será visto como um grande articulador político. Aliás, Napoleão Bonaparte ele foi um leitor desse autor aqui. Ele foi um leitor de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe. Maquiavel ele é um renascentista italiano. Inclusive, existe uma obra onde Napoleão Bonaparte ele irá comentar, ele irá colocar do lado alguns comentários sobre essa obra, O Príncipe de Maquiavel. Aliás, consta nessa obra aqui algumas estratégias escritas por Maquiavel, onde Maquiavel coloca essas estratégias como sendo fundamentais para se atingir um determinado objetivo. Evidentemente, Napoleão foi um leitor voraz, foi um leitor bastante interessado no conteúdo desta obra escrita por Maquiavel. É importante também a gente perceber, portanto, como Napoleão, um estrategista político, mas também um cara prestigiado, uma personagem fundamental para a história militar.
Portanto, foi por conta dessa história militar, foi por conta dessa grande capacidade que ele tinha de articular os militares, que ele conseguiu, no 18 de Brumários, assumir o governo da França, ou ser um dos dirigentes para assumir o governo da França. A partir de agora nós teremos um momento de Napoleão, não apenas quanto líder militar, mas também quanto líder da política francesa. Portanto, o que eu gostaria que vocês entendessem é que esse 18 de Brumários, ele foi, de certa forma, um golpe militar que aconteceu na França para tentar, de certa forma, gerar uma estabilidade e garantir uma certa paz, uma certa ordem na França, tanto internamente dentro da França, diminuir o radicalismo, quanto externamente, fora da França, diminuir ou tentar conter os ímpetos de outros países que tentavam entrar em conflito com a França. Durante o governo de Napoleão, enquanto um cônsul, enquanto um ditador, muitas vezes dito, Napoleão Bonaparte ele irá investir na educação, na cultura. A gente vai ter uma educação pública, uma educação que tenderá a atender os interesses do Estado. Portanto, a educação é vista como um aparelho ideológico do Estado. A escola era vista, uma escola pública nesse momento. Uma outra coisa também que Napoleão Bonaparte irá fazer será investir na cultura. A gente vai ter um palácio, ou melhor dizendo, a gente vai ter o Museu de Louvre, um museu fundamental nesse período para mostrar para a população francesa, ou mostrar para o povo francês o quanto a nobreza francesa era uma nobreza bastante sofisticada, era uma nobreza de grandes luxos. Quando a população entrou, quando a população teve a oportunidade de conhecer a cultura que era apenas para a minoria, a população ela ficou conhecendo o quanto a França era uma França rica e o quanto a França rica gerava desigualdade. Uma outra coisa também importante que Napoleão Bonaparte irá fazer, enquanto ainda nessa primeira etapa do seu governo, ainda nesse primeiro momento do seu governo, será o investimento ou o surgimento de um banco capaz de ofertar para a França empréstimos fundamentais para a guerra. Napoleão Bonaparte, após determinado momento, ele irá se ressurgir, ele irá querer mais poderes para além daquele que ele já tinha. Ele irá se tornar um imperador. Mas para falar sobre isso, vamos falar com o professor Lucas. Beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre império. Ao longo de outros anos, em história, a gente já estudou alguns outros impérios, por exemplo, o Império Romano. Então, uma característica que marca os impérios são as grandes extensões territoriais. É uma característica marcante de um império. Também outro conceito importante para definir o império são quando povos de diferentes culturas, de diferentes línguas, são governados pelo mesmo líder ou por uma oligarquia, que no caso é a figura do imperador, que ele governa sobre esse povo, ele impera sobre esses povos. Então, na França, quando Napoleão Bonaparte ele assume como imperador da França, ele já começa a iniciar seu processo de expansão territorial, o processo de expansão territorial francês, que vai ser conhecido como as Guerras Napoleônicas, que são guerras de expansão dos seus domínios. E dois grupos vão ser os inimigos, de Napoleão nesse momento. E quais serão esses dois grupos que vão ser rivais de Napoleão nessas guerras napoleônicas, nessas guerras de expansão? Primeiro vão ser os países absolutistas, como a Prússia, a Rússia e a Áustria, que já eram rivais desde a Revolução Francesa pelos ideais absolutistas que defendiam. Então eles vão continuar sendo rivais da França, rivais de Napoleão nesse momento. Outro grupo também são os países industrializados. Napoleão ele fomentou muito a industrialização francesa. Ele queria que a industrialização francesa crescesse, ao modo de que a França também crescesse economicamente. Então, uma das formas que Napoleão viu que poderia fazer com que a França dominasse o monopólio dos produtos industrializados
eram controlando os outros demais países que estavam se industrializando. Então, sua principal rival nesse período vai ser a Inglaterra. A Inglaterra já estava assim, já à frente, porque já tinha um processo de revolução industrial, que a gente já estudou. Então, era a maior rival da França nesse momento, vai ser a Inglaterra referente à industrialização. Então, como Napoleão não queria livre concorrência, ele não queria disputar a concorrência com a Inglaterra, ele resolve dominar a Inglaterra, atacar a Inglaterra, destruir a Inglaterra, para poder controlar o monopólio da industrialização. Só que vale ressaltar que a Inglaterra ela não fica anexada no continente europeu. Ela é uma ilha, né, o Reino Unido. Então, ela está geograficamente mais segura de uma invasão do exército francês, porque eles teriam que invadir pelo mar. A Inglaterra fica próxima ali da França, mas separados pelo Canal da Mancha, que é essa pequena faixa de mar que distancia um dos outros. Então, a Inglaterra ela estava muito bem protegida de uma invasão francesa. Por mais que Napoleão tivesse o melhor exército da Europa, mas eles não tinham a maior e a melhor frota naval. Então, a Inglaterra continuava bem protegida. Então, para poder, de alguma forma, afetar a Inglaterra, Napoleão, então, tomou uma decisão em 1806, que é um decreto chamado Bloqueio Continental. Então, o que vai ser na prática o bloqueio continental? Os países que quisessem comercializar com a Inglaterra, continuar comercializando com a Inglaterra, comprando os produtos industrializados, seriam invadidos pelo exército francês e teriam, né, o seu território anexado ao Império de Napoleão. Então, para que isso não acontecesse, era só esse país, essa nação, não adquirir mais nada de nenhum produto industrializado vindo da Inglaterra. O objetivo com esse bloqueio continental, já que Napoleão não conseguia invadir o território inglês, era quebrar a economia da Inglaterra, fazer a Inglaterra falir, assim diminuindo a sua riqueza e sua força. Só que alguns países não mantiveram o bloqueio continental, não aceitaram esse decreto de Napoleão Bonaparte. Um deles é Portugal. Então, Portugal, que tinha uma relação comercial com a Inglaterra, vai continuar tendo essa relação comercial e Napoleão Bonaparte vai invadir o território de Portugal. Com a invasão, né, a tentativa de controle do Reino de Portugal pelo Império de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa vai sair de Portugal e vai vir para o Brasil. E aí vai mudar um pouco o nosso contexto, né? Contexto histórico que estava o Brasil nessa época. Por quê? A vinda da família real portuguesa para o Brasil, quer dizer, o governo português sair de Portugal e vir para o Brasil vai mudar alguns acontecimentos que estavam acontecendo nessa nação e vai acelerar o processo de independência do Brasil. Nos tempos de Bonaparte. Lisboa, 1807. Extra! Extra! Sejam os primeiros a ler as últimas! Napoleão dá 1 mês de prazo para o príncipe fechar os portos aos ingleses! Estás sabendo muito de política, ô papelista? O que é que tem nesse pasquim que estás a vender? Como posso saber se eu sou cego? Agora você vê. É o menino que lê pra ele. Me larga, como é que eu posso ler se eu sou analfabeto? Vai, some daqui. Não quero mais ver-te pela frente. E muito menos eu desejo ver-te. Portugal é intimado por Bonaparte a aderir ao bloqueio continental. O imperador francês quer a todo custo isolar a Inglaterra do restante da Europa. Ah, este corso é infernal. Em 10 anos passou de soldado a imperador. Não é uma besta como tu que vais ficar sargento até morrer. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele é só um debate inicial, né? Só uma conversa inicial sobre esse período tão importante da história chamado de Era Napoleônica. Se ficou com alguma dúvida sobre os acontecimentos mostrados aqui neste vídeo, ou sobre, de forma geral, os acontecimentos que estamos estudando referentes à Era Napoleônica, deixa nos comentários para que eu e o professor Victor possamos responder para vocês. Tenham todos bons estudos, esse foi o Minutos da História e até a próxima.